Oi, pessoal, sexta-feira, o dia aí que ainda tem muito trabalho para mim, provavelmente também para muitas pessoas, mas fica aqui a reflexão, né, conforme tinha falado, fazer mais alguns conteúdos aqui que são importantes. Hoje em dia a gente precisa muito saber de tecnologia para fazer qualquer coisa, então assim, ficar muito ligado, principalmente você que já é pai, mãe, ficar atento que é o seguinte: todo mundo vai precisar fazer. Então, vai se filho adolescente, ou se você ainda não sabe, tem que saber o quanto antes sobre tecnologia e como que ela pode ser usada no seu dia a dia. Daqui a pouco, no próximo vídeo aqui, eu vou falar sobre fé, mas fica ligado, tem coisas que a gente tem que saber fazer, senão você vai se prejudicar. Oi, pessoal, sexta-feira, o dia aí que ainda tem muito trabalho para mim, provavelmente também para muitas pessoas, mas fica aqui a reflexão, né, conforme tinha falado, fazer mais alguns conteúdos aqui que são importantes. Hoje em dia a gente precisa muito saber de tecnologia para fazer qualquer coisa, então assim, ficar muito ligado, principalmente você que já é pai, mãe, ficar atento que é o seguinte: todo mundo vai precisar fazer. Então, vai se filho adolescente, ou se você ainda não sabe, tem que saber o quanto antes sobre tecnologia e como que ela pode ser usada no seu dia a dia. Daqui a pouco, no próximo vídeo aqui, eu vou falar sobre fé, mas fica ligado, tem coisas que a gente tem que saber fazer, senão você vai se prejudicar. Agora, fazer uma reflexão aqui rápida sobre fé. Fé que eu falo é a bíblica, eu não sei explicar das outras formas, mas eu sei da bíblica. Então é o seguinte: a fé bíblica, a gente consegue visualizar algo que ainda não existe como se já existisse. Então, é basicamente isso. Eu sei que pode ter outros conceitos aí que não são bíblicos, mas são parecidos, mas é basicamente assim: a gente já se visualiza no futuro, ou seja, já aconteceu. Então, alguns termos que a gente fala vai acontecer e tudo, até mesmo anula a nossa fé. Entende? Então é muito importante você ficar atento nisso. Depois eu vou explicar melhor. Eu acredito que a fé é a base de tudo, porque vai te curar uma doença sua, por exemplo, você vai conseguir um emprego, você vai conseguir dinheiro, enfim, você vai conseguir tudo. Porém, agora fazer uma reflexão aqui rápida sobre fé. Fé que eu falo é a bíblica, eu não sei explicar das outras formas, mas eu sei da bíblica. Então é o seguinte: a fé bíblica, a gente consegue visualizar algo que ainda não existe como se já existisse. Então, é basicamente isso. Eu sei que pode ter outros conceitos aí que não são bíblicos, mas são parecidos, mas é basicamente assim: a gente já se visualiza no futuro, ou seja, já aconteceu. Então, alguns termos que a gente fala vai acontecer e tudo, até mesmo anula a nossa fé. Entende? Então é muito importante você ficar atento nisso. Depois eu vou explicar melhor. Eu acredito que a fé é a base de tudo, porque vai te curar uma doença sua, por exemplo, você vai conseguir um emprego, você vai conseguir dinheiro, enfim, você vai conseguir tudo. Porém, e quando a gente fala de fé, você pode ter coisas que são instantâneas, por exemplo, a cura de uma doença. Porém, tem coisas que você tem que se visualizar no futuro, mas já aplicar hoje. Porque se você não se visualiza, você não faz. Então, até mesmo fora aí da fé bíblica que eu falo, você vai ver livros e autores falando sobre isso. Você tem que se visualizar lá no futuro para que consiga algo. Então, quando você se visualiza no futuro, sua mente, seu subconsciente vai trabalhar e vai ver o que você tem que fazer. Então, normalmente, o que você vai fazer? Estudar e tudo. E qual a dica que eu tenho aqui que você precisa saber? Cara, independente do que for, eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Tecnologia. Hoje tem questões de inteligência artificial, entre várias outras coisas que você tem que saber. Porque senão seu cérebro não vai saber, sua mente, aí vai ficar difícil. Então, eu tô te ajudando aqui com uma dica rápida. E
quando a gente fala de fé, você pode ter coisas que são instantâneas, por exemplo, a cura de uma doença. Porém, tem coisas que você tem que se visualizar no futuro, mas já aplicar hoje. Porque se você não se visualiza, você não faz. Então, até mesmo fora aí da fé bíblica que eu falo, você vai ver livros e autores falando sobre isso. Você tem que se visualizar lá no futuro para que consiga algo. Então, quando você se visualiza no futuro, sua mente, seu subconsciente vai trabalhar e vai ver como, o que que você tem que fazer. Então, normalmente, o que você vai fazer? Estudar e tudo. E qual a dica que eu tenho aqui que você precisa saber? Cara, independente do que for, eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Tecnologia. Hoje tem questões de inteligência artificial, entre várias outras coisas que você tem que saber. Porque senão seu cérebro não vai saber, sua mente, aí vai ficar difícil. Então, eu tô te ajudando aqui com uma dica rápida. Aí, isso que eu falei vai te ajudar, ou você vai ficar puto comigo e vai falar, putz, agora o que tem a ver tecnologia? A ideia é essa, seu subconsciente agora vai trabalhar, você querendo ou não. Mas, gente, muitas vezes a gente quer a fé, a gente usa ela para realmente conseguir recursos, dinheiro. Tem muitas outras coisas, mas muitas são essas porque com isso a gente, inclusive, ajuda pessoas, faz bastante coisa. Agora, uma outra reflexão importante é que adianta também a gente ter uma enorme quantidade de dinheiro no banco, sabendo que a nossa vida é limitada, somos mortais, né? Então, fica a reflexão aí. O que adianta também ter tudo e depois não ficar com nada? Ou o que vai acontecer depois? Então, reflete sobre isso também. Sua vida não é só aqui. O que acontece depois? Aí, isso que eu falei vai te ajudar, ou você vai ficar puto comigo e vai falar, putz, agora o que tem a ver tecnologia? A ideia é essa, seu subconsciente agora vai trabalhar, você querendo ou não. Mas, gente, muitas vezes a gente quer a fé, a gente usa ela para realmente conseguir recursos, dinheiro. Tem muitas outras coisas, mas muitas são essas porque com isso a gente, inclusive, ajuda pessoas, faz bastante coisa. Agora, uma outra reflexão importante é que adianta também a gente ter uma enorme quantidade de dinheiro no banco, sabendo que a nossa vida é limitada, somos mortais, né? Então, fica a reflexão aí. O que adianta também ter tudo e depois não ficar com nada? Ou o que vai acontecer depois? Então, reflete sobre isso também. Sua vida não é só aqui. O que acontece depois?